trabalhar com o sistema alfanumérico, você fica meio perdido. Aqui não, aqui ele tem que dar um clique, onde está a edificação. Agora, vamos ver algo mais interessante. E se não existir uma edificação? Se a base estiver desatualizada, aí entra o conceito de usuário na ponta da linha poder atualizar a base. Então ele vem lá usando as ferramentas de um desktop, de desenho de geometria. Ele vai e vai desenhar, na realidade, a geometria dentro da própria aplicação. Ele não instalou nenhum software no computador dele, ele está usando o navegador web. Então ele vai agora desenhar a geometria lá. Desenhou a geometria no mapa, automaticamente aquilo está entrando no banco de dados com coordenadas geográficas, certo? Então está tudo já referenciado. Agora que ele criou a geometria, ele realmente pode fazer a solicitação da obra. Todos os processos são amarrados a uma entidade geográfica. Então aqui a gente está vendo o usuário na ponta da linha atualizar o banco de dados geográfico. Este é o conceito colaborativo, que muita gente fala, mas ainda ninguém mostrou na prática como é que funciona. É isso. Colaboração, Web 2, no conceito da Web 2.0 para a construção de uma base corporativa georreferenciada, é isso daqui na prática. Vamos ver como é que isso funciona no GigFan no final. Pode voltar para a apresentação. Então, vou correr com as definições aqui para a gente deixar bastante tempo para debate, né? Normalmente, eu vou ser bem sincero aqui nas colocações para a gente ter o que debater no final, né? Então eu vou falar a mesma coisa que muita gente até já falou, mas vou falar sobre a perspectiva realmente que impacta a NTT. Então, a especificação do IPING iniciou em 2000, certo? É um trabalho já bem antigo, essa questão do IPING do governo federal. Foi a primeira grande iniciativa para tratar essa questão do IGOV de padronização, certo? Então, o que a gente tem? Ele definiu um conjunto mínimo de premissas políticas e especificações técnicas para regulamentar a utilização da tecnologia de informação e comunicação. Então, dentro do IPING, a gente tem os padrões de interoperabilidade. O que acontece? Esses padrões, desde 2000, quando o decreto do IPING começou a funcionar, eles são obrigatórios, não são opcionais. Então, qualquer sistema do governo federal que foi desenvolvido depois dessa data, deveria já ter sido desenvolvido, no mínimo, com padrões de interoperabilidade. Aí, o que é isso na prática? Vamos ver como a coisa funciona. Como é que funciona a interoperabilidade na prática para a gente? Vamos fazer um teste aqui também com a plateia, aqui, para o conceito ficar bem preso aqui. Então, vamos lá. Vou pegar agora aqui do lado. Ó. Não adianta se esconder não. Vou dizer para você que tem duas canetas aqui. Essa caneta daqui, você pode recarregar em qualquer lojinha aí, você vai encontrar um tubo que se encaixa nela para ela poder ser recarregável. Essa outra aqui você vai ter que ir lá na China para importar o tubo dela. Qual das duas você prefere? Pega para você então. Pronto. É assim. Conceito de interoperabilidade. A gente não vai comprar nada que não siga um padrão que você tenha um acesso rápido àquele padrão. Certo? Se nós não fazemos isso para as nossas coisas, o governo federal também não quer fazer para o que ele está contratando. Certo? Então, expliquei agora o conceito de interoperabilidade de maneira prática. Ok. Calma aí, volta aqui. Pronto. Então, IPING é obrigatório. Para que o IPING é obrigatório? Órgãos da administração direta, ministérios, secretarias e outras entidades governamentais de mesma natureza jurídica ligadas direta ou indiretamente à presidência da República do Brasil. As autarquias e fundações. Então o IPING é obrigatório. Pode passar? E o que estabelece aí? No âmbito das entidades já citadas, são obrigatórias especificações contidas no IPING para todos os novos sistemas de informação que vierem a ser desenvolvidos e implantados no governo federal e que se enquadram no escopo de interação dentro do governo federal e com a sociedade em geral. Se todos os sistemas da NTT interagem com a comunidade, então, desde que o IPING entrou em vigor, já estamos enquadrados ali no primeiro item. E tem outros itens também. Vamos pular os outros itens, porque a gente já se enquadrou no primeiro. Pode passar. Ok. Olha só. O IPING define que sempre que possível serão adotados padrões abertos nas
nas especificações técnicas. Padrões proprietários são aceitos de forma transitória, não definitiva. Certo? Então, se alguém chegou a adotar algum padrão que não era um padrão aberto, esse padrão deveria ter se justificado, implantado de forma transitória e com data para ele se tornar aberto. Certo? Vamos lá. Resumo do IPING para os pobres mortais. Então vamos lá. Fazendo um resumo também. É que esse negócio é muito chato. Se eu não resumir esse negócio aqui, não vai sobrar nada na cabeça de vocês. Então, os sistemas do governo federal são obrigados a falar a mesma língua. Certo? Número 1, obrigados. Em 2000, quando o decreto do IPING foi criado, software livre era uma indicação preferencial no âmbito do governo federal. Nesse período, ainda não era obrigatório o software livre. Ok? Eu estou fazendo a evolução histórica aqui com vocês, certo? Eu não dou aula, mas eu estou sendo de maneira mais prática possível aqui para a gente captar o máximo de informação. Os padrões relacionados aos dados geoespaciais demoraram para entrar no IPING, mas atualmente estão bem consolidados. Então eu tive que ficar lá junto ao pessoal do Ministério do Planejamento, dizendo, dados geoespaciais são importantes, coloca isso, coloca isso. Fui para a audiência pública, registrei lá as minhas considerações, mobilizei um pessoal da área de geotecnologia aqui no Brasil e, felizmente, os dados geoespaciais entraram na regulamentação do IPING já tem alguns anos. Então foi uma evolução, porque todo mundo achava uns anos atrás que dados geoespaciais não serviam para nada. Então o pessoal de TI ignorava. Aí depois com esse negócio do Google, agora a gente fala a mesma língua. Então conversa com todo mundo gosta de ver mapa, agora está mais fácil. Mas antigamente, eu me lembro que quando eu ia falar lá em 2003, 2004, sobre geoprocessamento em qualquer lugar, aí já me chamavam logo de doido. Esse pessoal aí que, agora não, agora qualquer leigo acessa, pode passar. Vamos lá. Instrução Normativa 04. Essa daí é que veio para consolidar algumas ações do governo federal. Essa resolução de 2008 dispõe sobre o processo de contratação de serviços de tecnologia da informação pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Vamos lá. Em seu capítulo 2, seção 1, porque tem muito número ali, está escrito o seguinte: refere-se a que o requisitante de serviço das diferentes soluções que atendam às necessidades devem considerar disponibilidade da solução similar em outro órgão ou entidade da administração pública federal. Então, quando a ITT foi buscar no Exército uma solução similar, ele já se enquadrou na Instrução Normativa 04, item A. Tem outros itens também que está enquadrado. Você também tem que analisar, mas se não tem solução lá no portal do software público. Se tem alguma solução similar, você tem que trabalhar com ela. Também você tem que analisar a capacidade alternativa do mercado, inclusive a existência de software livre ou software público. Então tem que trabalhar com isso daí. Certo? Esses outros aqui, aí, o a questão do IPING, apenas consolidou o que já era obrigatório. Certo? Os outros casos aqui não se enquadram aqui no caso da ITT não. Então ele estabelece aí, pode passar, aí, esse daqui. E, para não deixar dúvidas nenhuma sobre o assunto do software livre, o artigo 21 diz o seguinte: os softwares resultantes de serviços de desenvolvimento deverão ser catalogados pelo gestor do contrato e disponibilizados no portal do software público brasileiro, de acordo com o regulamento do órgão central da CISP. Então, o que acontece? O que é o portal de software público do governo federal? É um portal onde os softwares livres que são definidos como estratégicos para a administração pública são catalogados nesse portal. Para você implementar